Olá, pessoal, vamos voltar? Continuando aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos voltar. Estávamos falando que nós íamos iniciar agora um novo tema dentro do artigo 5º, né? Ele vai trabalhando em blocos, cada assunto. Agora, no inciso 27, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Aqui, gente, protege aqui o direito autoral, né? O direito autoral. Também existem leis que regulam, né? A Constituição já protegeu. Depois tem leis ordinárias regulando como vai dar esse direito autoral. O Código Penal protege o direito autoral lá no artigo 184, né? Contra pirataria, contra cópias, né? Cópias são feitas por aí, vendidas sem recolher o direito autoral, né? Quando você compra um produto pirata, por que ele é pirata? Porque você não está valorizando o direito autoral. Aquela pessoa que vai escrevendo um livro, gravando um DVD, né? Etc. e tal. São asseguradas no termo da lei, a linha A. Dentro do inciso 28, existem as alíneas. Por exemplo, são asseguradas no termo da lei, a linha A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas. A linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Gente, aqui é o seguinte, é direito autoral também, né? E quem explora essa voz, olha aqui, ó, voz humanas, os intérpretes, os criadores, todo mundo tem direito. Uma música, um DVD foi feito. Lá nós temos o intérprete cantando, tem quem escreveu a letra, tem quem fez a música instrumental, todos eles têm sua participação, né, no aproveitamento econômico que advier dessa criação artística. E o direito de fiscalização dessas obras também, a Constituição protege o direito de fiscalização. Você já ouviu falar no CAD? Né? A música que toca na rádio, toda música que toca na rádio, as rádios têm que pagar um valor para essas representações sindicais, associativas, porque a rádio vive dessas músicas dos autores. Né? Vamos dizer, a força laboral do artista está sendo tocada nas rádios Rio Campo, Rio Casca, Santa Margarida, lá em Sericida, no Brasil todo. Então, cada rádio tem que pagar um valor para esses sindicatos dos músicos. Cada programa de televisão, lá do Faustão, do sei lá qual outro, tem que pagar para os sindicatos, para as representações, que depois tem os seus critérios de repartir. Aí o sindicato vai repassar o dinheiro para todos os artistas desse país, para o intérprete, para o músico, o autor da letra, tá certo? Porque a sua obra está sendo tocada e está sendo fonte de renda, porque a rádio passa música, aí o comércio da cidade vai lá e faz propaganda na rádio daquela pessoa, a rádio dela existe por conta das músicas, e o autor não está nem sabendo. Como o autor vai fazer para cobrar cada rádiozinha de cada cidade, cada programa de televisão que toca música? Então, existem aqui representações sindicais e associativas que recolhem esse dinheiro de cada entidade que está usando essa voz dos autores. Aqui na linha A, fala inclusive de atividade desportiva, de locução, né? Etc. e tal. Voz e imagem, né? Mesma coisa, está usando a imagem das pessoas, a imagem dos atletas. Você vê que videogame agora vai fazer... Antigamente eu jogava lá meu Super Nintendo, meu PlayStation 1, jogava videogame, os personagens lá pareciam um pouquinho, a gente achava que parecia demais da conta com o jogador de futebol. Hoje é tão semelhante, né? Os jogadores são tão parecidos com os jogadores reais, que eles têm que receber, eles cobram, recebem também da FIFA, daquele outro, como chama? O videogame lá, o outro jogo é Pro Evolution Soccer, né? Eles recebem
Milhões e milhões também. E como funciona? Cada jogador vai lá cobrar? É muito difícil, né? São milhares de jogadores também, então paga. Então paga. Só um minutinho, meu filho está falando aqui, gente. Estou gravando a aula, meu amor. Só um minutinho. Tá? Então eles pagam também por associação de jogadores que reparte depois para os jogadores, certo? Próximo slide. Nós vamos agora, inciso 20. Voltou? Voltou, parece que caiu por coincidência. Eles estavam aqui, mas caiu por coincidência. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário de utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico do país. Gente, muito importante aqui, se no inciso passado nós falamos de direito autoral, aqui agora a gente está falando do direito das invenções, das patentes, muito importante, das patentes, das marcas e logotipos. Isso é interessante, a Constituição tratar um tema desse, isso é muito novo, né? A nossa Constituição de 88, ela é muito boa, uma das melhores do mundo, a que mais concede direitos individuais ao cidadão. Olha, até no direito individual já pensou-se em proteger os direitos das invenções, das patentes, das marcas e logotipos. Por que isso é um direito individual? Ora, gente, imagina eu, um cientista, vou ficar aqui 10 anos da minha vida estudando um assunto, um tema, vou desenvolver um produto, um remédio, uma invenção, um novo equipamento. Aí eu fico 10 anos fazendo isso, para no dia seguinte... A tela não está compartilhada não, né? Eu achei que estava compartilhada, estava lendo aqui. Aqui. Imagina, gente, eu achei que estava compartilhado. Imagina eu ficar 10 anos estudando, desenvolvo um produto, no dia seguinte vem um bonitão da Balachita e vai lá e copia meu produto e vende. Eu fiquei 10 anos gastando dinheiro, tempo, para outro ir lá e usar o meu produto e vender como se dele fosse. Por conta disso, a Constituição já previu o direito das patentes. Existe uma lei do direito autoral, das invenções, da propriedade, da marca, não lembro o nome da lei, até porque é uma matéria muito específica do direito privado, né, que vai tratar dessas questões. Então, no Brasil, concede patente para quem comprovar que criou um produto novo, inventou um produto novo, tá certo? No mercado. Essa patente não é eterna, né? Tem tantos anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, depende de qual produto que é, né? E isso é fundamental para fomentar, para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de um país, né? Se eu não proteger a invenção no país, para que eu vou ser um pesquisador aqui, né? Não faz sentido. Eu gastar milhões, anos, tempo, dedicação, para depois eu não poder usufruir disso. A patente é um reconhecimento que é dado para quem investiu, estudou, desenvolveu um produto novo, certo? É interessante que, tendo visto o interesse social, fez a ressalva, né? Eu lembro que o José Serra, quando foi ministro da Saúde, Fernando Henrique, ele quebrou as patentes de alguns remédios. A gente hoje, na farmácia, consegue comprar remédios genéricos, né? Isso é muito importante, que barateou, assim, né? O remédio custa R$70, você compra por R$13, né? Isso é muito importante. Remédio genérico, exatamente isso. Alguém desenvolveu, aí agora quebrou a patente, outros laboratórios vão lá e fazem um remédio igual, com o mesmo componente químico, só muda o nome comercial. Ao invés de ser Aerolim, todo mundo pode fazer o sulfato de salbutamol, né? Ao invés de fazer o dipirona, todo mundo faz o paracetamol, né? Como que é? Não sei o nome agora, não sei. Mas, enfim. Então, por conta desse interesse social, é que se pôde quebrar a patente de alguns remédios, que eram fundamental. Então, a dificuldade aqui é achar um equilíbrio entre eu não desestimular a invenção, eu não desestimular o progresso tecnológico,
mas também achar um interesse social, porque se eu deixar também a empresa farmacêutica pesquisar e vender um remédio por R$500, também o povo vai sofrer, né? A gente não quer isso também. Tem que achar um meio termo, né? Então, isso é muito interessante. Lá no direito privado, vocês vão estudar essas leis aí das invenções no momento certo. Bacana? E também de signos distintivos, né? O símbolo da Nike é o símbolo da Nike. Ninguém pode copiar o símbolo da Nike, aquele negocinho. Adidas, a Freire dos Tinhas, né? Símbolo do Olímpicos, o símbolo tal. A gente tem que também proteger os signos e distintivos, né? De cada marca, de cada criação aí também. Inciso 30 é garantir o direito de herança, muito importante. Né? O cidadão morre e eu, como herdeiro, sei que eu vou herdar o que é dele, não vai para o Estado. Né? Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Gente, isso aqui vocês já estudaram até na lei de introdução ao direito brasileiro, né? Tem uma redação igualzinha a essa, né? Aqui é o seguinte, tem um estrangeiro que mora no Brasil, ele morreu, está fazendo o inventário dele lá nos Estados Unidos, né? Só que os bens que ele tem aqui no Brasil devem ser inventariados aqui no Brasil. Não pode ser usada a lei lá dos Estados Unidos. Tá certo? Porque, olha, porque a lei brasileira vai proteger o cônjuge e os filhos que são brasileiros. O americano veio aqui, casou aqui e deixou filhos. Tá? Morreu. Os bens aqui do Brasil serão repassados para sua esposa, para os seus filhos, de acordo com a nossa lei brasileira, com o direito civil, com as nossas regras, e não com a regra lá, imagina o muçulmano, o árabe, lá no Oriente Médio, lá fala que a mulher não tem direito a nada, só o filho mais velho. Lá é assim, mas o bem dele estava onde? A casa dele estava lá? Não, estava aqui no Brasil. Então aqui ele vai usar a lei brasileira, que fala que, como a gente sabe, metade para a esposa, a outra metade para os filhos. É a lei brasileira que vai valer. A não ser que a lei dele, do país dele, seja mais favorável para os nossos brasileiros aqui. Entenderam agora a jogada? Tá certo, vai usar a lei brasileira. A não ser que a lei americana seja melhor, mais favorável para a viúva e para os filhos brasileiros. Entendeu? Eu falei, eu quero sempre o melhor para os brasileiros. Eu falei que eles vão usar a lei brasileira, né, na hora de fazer essa herança, divisão da herança. Só que se a lei americana for mais benéfica para a viúva brasileira e para os filhos brasileiros, então que se usa a lei americana nesse caso. Beleza? Para a gente só fechar esse slide, inciso 32, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, e fez mesmo, né? Foi criada o CDC, Código de Defesa do Consumidor, uma lei que foi feita para regulamentar, então, esse direito que está previsto aqui no inciso 32 da defesa do consumidor, sendo que o consumidor ele é presumidamente o hipossuficiente. Então, ali, o CDC ele trata o consumidor como hipossuficiente e facilita a sua produção de provas, facilita o consumidor a conseguir os seus direitos, porque sabe que ele é a parte mais fraca, né, na relação de consumo. Tá certo, gente? Obrigado. Vamos parar por aqui. Desculpa a interrupção pela hora.